Boa noite a todos. Como nós havíamos comunicado a semana passada, iríamos continuar a falar do tema reencarnação, só que hoje com um enfoque mais específico para essa temática, a reencarnação na Bíblia. Como nós já sabemos, a reencarnação é um dos temas mais antigos tratados pela humanidade. Grandes pensadores, teólogos, filósofos já trataram do assunto em todas as partes do mundo. E um dos livros considerados mais importantes para a história humana é justamente aquele denominado a Bíblia Sagrada. Lembrando que a palavra Bíblia está ligada à palavra biblioteca, que quer dizer muitos livros, porque na realidade a Bíblia são mais de 70 livros, é um compêndio, uma reunião de vários livros que conta a história dos hebreus, dos judeus, até os tempos de Jesus, e foram livros que iam sendo anexados ao longo de aproximadamente 4.000 anos até formar esse material que hoje é conhecido. E uma das grandes dificuldades em relação a este livro é justamente a interpretação que se faz dos versículos na forma pela qual ele é apresentado. Não apenas pela dificuldade histórica do tempo, um livro que recebeu anexos ao longo de pelo menos 2, 3 mil anos. A adaptação de linguagem, as várias versões, as traduções. Então existem vários questionamentos importantes, outros nem tanto, a respeito de todo o material contido na Bíblia. Mas uma das coisas, o próprio Jesus ele observava de que as Escrituras precisam ser analisadas cuidadosamente. E convida a que esta forma de analisar cuidadosa seja muito bem observada pelas pessoas que vão se interessar em conhecer este material. Inclusive lembrando aquela frase que diz assim: a letra mata, o espírito vivifica, chamando-nos para uma interpretação mais profunda das metáforas, das histórias que são apresentadas ali. Existem muitas figuras alegóricas e por isso é necessário sim que se faça uma triagem cuidadosa, cultural, que exige até mesmo esforço intelectual. Uma das coisas infelizes que acontece no mundo atual é justamente por essa dificuldade de interpretação. Em torno da Bíblia Sagrada, mais de 300 religiões existem, já demonstrando aí a dificuldade de entendimento. Não há uma unidade de princípios em torno da Bíblia. Por isso que tantas ramificações. Uns dizem algo, outros dizem outro. E assim, nós vamos tentando encontrar a universalidade para percebermos o que seria o mais consentâneo, o mais coerente para se explorar de todo aquele material, que tem uma importância histórica assim, muito grande, grandes ensinos ali são registrados, como aliás, é bom que se diga que em todas as culturas humanas, todas as civilizações, nós temos ali os livros sagrados de todas elas. Nós já citamos aqui o Bhagavad Gita, a semana passada, podemos citar o Corão, e assim todas as culturas, orientais, ocidentais, têm no seu bojo orientadores, espíritos de grande elevação que passaram pela Terra. Como a própria Bíblia já mencionou, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele manda as suas lições para toda a parte. E cabe a nós hoje percebermos, diante desse tema tão complexo a princípio, que é a reencarnação, verificarmos em que pontos da Bíblia nós poderíamos extrair o material relativo ao tema. Na realidade, é tão vasta a informação sobre vários momentos de todos os livros, de todos os autores praticamente, que foram anexados na Bíblia, onde se menciona algo direto, indireto, mas que sempre remete a situações ligadas à reencarnação, à lei de causa e efeito, às consequências dos erros, as venturas e as desventuras e assim por diante. Como Allan Kardec teve o
trabalho de trazer de volta todos os grandes temas humanos, a reencarnação é um desses temas que não poderia ficar de fora. E nós recomendamos, inclusive, um livro que foi feito cuidadosamente, é um opúsculo por Hermínio Miranda, que tem um título A Reencarnação na Bíblia. Esse livro está, inclusive, com edição esgotada, mas parece que a nossa biblioteca informou que tem alguns poucos exemplares aí sendo disponibilizados pela editora que fornece os livros para esta casa. Nós até já fizemos o nosso pedido, viu? Não se esqueça. E é um livro interessante para a gente esclarecer muito bem isso, já que nós também somos cristãos, como todos os outros cristãos que se baseiam na Bíblia para formarem suas seitas, suas religiões. E há um tema polêmico que graça entre sacerdotes, pastores, bispos, quando tentam dizer que a reencarnação não está registrada na Bíblia. Então é importante não para confrontarmos ideologias, mas para efeito de esclarecimento. Já que o Espiritismo, entre outras coisas, ele tem essa finalidade. Se fala que o Espiritismo é aquela chave que vai desvendar os mistérios e os segredos das coisas consideradas ocultas ou difíceis do entendimento ao vulgo. E é exatamente isso um dos papéis do Espiritismo. Nos trazer esclarecimentos detalhados sobre todas as questões humanas que nos interessam diretamente. Nós vamos verificar, por exemplo, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade cristã de Coríntios, ele que foi um dos primeiros pregadores e estudioso das Escrituras, ele, a divulgar em nome de Jesus por toda a terra, talvez o apóstolo ó Jesus que mais atuou nessa tarefa de divulgação e de estudo e de orientação. Então, na primeira carta que ele escreveu a Coríntios, ao povo de Coríntios, ele, lá no capítulo 15, no versículo 44, ele faz uma menção muito interessante. Ele fala assim: quando há o sepulto, quem é sepultado é o corpo material. E o corpo espiritual é que passa pela ressurreição. Porque se existe o corpo material, existe também o corpo espiritual. Parece até que nós estamos estudando as obras de Allan Kardec. Quando Allan Kardec procura conhecer mais detalhadamente os mecanismos da reencarnação, abriu-se em O Livro dos Espíritos um capítulo que tem como título O Prelúdio da Volta do Espírito ao Novo Corpo. E dentre as explicações existentes ali, se fala exatamente nisso. Que o Espírito, ele tem um corpo que o envolve, que seria justamente esse corpo espiritual a que Paulo se referia. E esse corpo espiritual é quem vai formar o novo corpo físico. Lembrando sempre que, para cada existência, um novo corpo é constituído, a partir de elementos genéticos, do próprio espírito reencarnante, que tem todos esses elementos logicamente arquivados nesse corpo espiritual, que registra toda a caminhada feita por todos os espíritos em ascensão para Deus, que é um caminho natural, como também busca a herança genética dos pais biológicos para a formação desse novo corpo. E sobre esse assunto, Nicodemos, no famoso diálogo, o grande mestre dos judeus, Nicodemos, com Jesus, ele perguntou de uma forma muito direta, querendo saber mais sobre o processo do renascimento. E, chegando a Jesus calmamente, encontrou um momento em que ele estava a sós, e lhe disse: mestre, eu sei que vós sois enviados de Deus, porque somente alguém mandado por Deus poderia fazer todas essas coisas que vós tendes feito. Me esclareça uma coisa: como é que pode um homem já velho voltar a entrar no útero da sua mãe? Essa mesma pergunta Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos. Como é que se dá o renascimento? Como é que é o mecanismo? Esse é um dos assuntos estudados.
Mas Jesus, curiosamente, como Nicodemos era um dos representantes das leis hebreias, ele deveria entender um pouco mais sobre isso. Aí Jesus quase que, de certo modo, ironiza, dizendo: se você é doutor da lei e desconhece essas coisas, se eu, quando falo de coisas da terra, você não está conseguindo entender, imagine quando eu te falar das coisas do céu. Esse diálogo se estende de forma muito interessante e há uma conclusão dele que Jesus confirma: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Mais claro do que isso, impossível. Entre os cristãos, os judeus, os cristãos logo após a vinda de Jesus, os judeus se cristianizaram, até o século IV era comum essa ideia dos renascimentos. Há um marco histórico no século IV em que Constantino, o imperador romano, por influência de Teodósia, sua esposa, insistiu para que houvesse um concílio, a fim de que os representantes da igreja tirassem essa ideia dos renascimentos. E isso não fosse repassado, por questões até muito vulgares, do tipo, ela agora numa posição hierárquica muito superior, que tinha vindo de uma posição social considerada insignificante, não admitia a possibilidade de que pudesse voltar numa nova encarnação, por exemplo, em situação mais humilde do que aquela que se encontrava. E isso foi feito, e os teólogos da época procuraram fazer algumas modificações que prevalecem até os dias atuais, na forma de entender a própria ressurreição. Por exemplo, tem na Igreja Católica uma parte de uma oração chamada Credo, que é repetida em todas as missas. Quando fala assim: eu creio na ressurreição da carne. Olha, ressurreição é uma palavra que quer dizer ressurgir, aparecer de novo. Ressurreição da carne. Esse da carne daria a ideia de que seria uma ressurreição no próprio corpo físico, que encarnou-se uma vez, para não dar a ideia de que seria uma ressurreição na carne em um outro corpo, que aí sim daria a ideia da reencarnação, que a palavra reencarnação quer dizer isso. Re é um prefixo que quer dizer retorno. Re. Encarnar significa entrar na carne. Reencarnar, fica claro, é voltar a entrar na carne. Mas uma das deturpações feitas foi exatamente até muito de maneira simples. Eu creio na ressurreição da carne, quando nos textos originais o que se poderia entender é ressurreição na carne. Um detalhe como esse já pode dar lugar a outras interpretações. Mas o que é mais curioso, que a gente percebe, é que mais de 70% dos estudiosos cristãos, inclusive o teósofo José Reis Chaves, um teósofo cristão, não veem em hipótese alguma a possibilidade de que o espírito retorne, renasça no mesmo corpo que ele utilizara, que entrou em processo de decomposição completa. E nós vamos verificar mais ainda que, pelo menos no IBGE, as pesquisas mais recentes sobre esse assunto, quando aqui foi perguntado no Brasil sobre na crença da reencarnação, exatamente, mais de 70% das pessoas do Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se dizem reencarnacionistas.
Isso é mais curioso ainda porque o mesmo IBGE revela, em relação aos adeptos das religiões, que os espíritas somos, no máximo, aquelas pessoas que admitiram mesmo estudarem e buscarem o espiritismo como filosofia de vida, cerca de 3 milhões de pessoas, num país que tem 200 milhões de pessoas. Então, se fosse contar apenas os espíritas como reencarnacionistas, daria menos de 2%. No entanto, o IBGE fala em 70 e poucos por cento. Uma das coisas importantes que Allan Kardec observa é que o espiritismo não está aqui para destruir lei nenhuma. Está aqui justamente para oferecer material científico atualizado, para que a gente possa entender melhor questões que até então ficavam obscuras ou tidas como misteriosas, como é essa proposta da ideia da reencarnação. Mas como o espiritismo está falando de coisas que estão na natureza, se está na natureza, é uma questão de tempo. É tudo tão óbvio por estar na natureza que todo mundo vai chegar ao mesmo entendimento. E isso é o que já se nota. Mesmo que haja um movimento oficial, repito, de pastores, de padres, bispos, pregando às pessoas a não reencarnação, negando até mesmo as ideias que falam da reencarnação nos textos bíblicos, mesmo com toda essa pregação oficial, oficiosamente as pessoas vão percebendo que é um contrassenso se admitir a ressurreição no mesmo corpo. Porque não tem como se convencer as pessoas de algo tão impossível, tão absurdo. Por mais que se queira pregar o miraculoso, o surpreendente, o fenomenal, mas o Espiritismo mostra na sua ciência que não existe o miraculoso, o surpreendente, o fenomenal. Tudo tem explicação nas leis da natureza. Tudo que Deus criou tem mecanismos muito precisos. O que tem, sim, é a nossa incapacidade intelectual de entender os mecanismos divinos, e é natural. Nós somos espíritos ainda muito inferiores em relação à meta que deveremos alcançar. Nós não queremos condenar ninguém porque afirma isso ou afirma aquilo, mas a dificuldade de se interpretar as configurações bíblicas faz com que poucas pessoas se autodenominem detectoras dos conhecimentos e interpretações bíblicos e com isso se autodenominam exclusivistas e que só eles podem dizer o que realmente a Bíblia significa. E a grande maioria que não consegue entender nada mesmo sobre a Bíblia, simplesmente diz amém, aceita e diz que é assim. Mas com o passar do tempo, o próprio desenvolvimento intelectual, o amadurecimento moral da humanidade, o bom senso vai surgindo e as pessoas vão percebendo naturalmente o óbvio. É o que Allan Kardec menciona sobre o Espiritismo. Não está confrontando nada, não está inventando nada, está apenas explicando aquilo que já faz parte da natureza. Nós vamos encontrar, por exemplo, um trecho do Testamento Antigo, do Velho Testamento, antes de Jesus, em Deuteronômio, que é um dos livros de Moisés, um dos 5 primeiros livros que iniciam a Bíblia, no capítulo 5, versículo 10, onde ali Deus teria dito: eu faço misericórdia por mais de 1000 gerações a todos aqueles que creem em mim e acreditam nos meus mandamentos. Olha que coisa curiosa. Faço misericórdia a 1000 gerações. Gerações significam nascimentos. É a mesma coisa que renascimentos, que reencarnações. E é exatamente isso que o processo da reencarnação revela nos estudos da filosofia espírita. A reencarnação é uma misericórdia de Deus. Isso está na Bíblia. Parece até que eu estou falando de livros espíritas. Todos nós entendemos justamente a grande misericórdia de Deus em nos ofertar, pelo menos na figura bíblica, 1000 oportunidades. Ainda que tomemos ao pé da letra, 1000 oportunidades para nos renovarmos, desenvolvermos, até atingirmos a perfeição possível.
Nós vamos verificar também em Apocalipse, aquela parte que Jesus conclui a sua passagem, como tem também uma parte atribuída a João Evangelista, em que Jesus menciona, no capítulo 3, uma coisa muito interessante também. Ele fala assim: aqueles que saírem vitoriosos, eu colocarei para se tornarem colunas no céu, e daí não sairão jamais. O que é isso? Coluna no céu? Os que saírem vitoriosos? É justamente o final das reencarnações. Quando se atinge a condição de espírito puro, aquela condição a que Jesus já chegou, o espírito passa a ser uma coluna no céu. O que é coluna? É um instrumento de sustentação. Quem é que sustenta o universo? Quem é que trabalha para Deus, para que tudo funcione perfeitamente em todo o universo? Justamente os espíritos puros. Como Jesus é uma das colunas de Deus, que recebeu como missão construir o planeta Terra e toda a sua formação geológica, e receber aqui uma determinada quantidade, hoje aproximadamente 30 milhões de espíritos, ou bilhões de espíritos, para conduzi-los a um processo de crescimento, atendendo à grandiosa lei do progresso, que vai desde o mundo primitivo, que nós já fomos, a condição de expiação e prova, como estamos atualmente, e a próxima etapa da evolução, que é a condição de regeneração. Essa é uma tarefa de Jesus como governador e guia da humanidade. Trabalhar para que essa quantidade de espíritos vivam essas experiências em 3 momentos evolutivos de categorias de mundos, como a Terra, que está destinada a ser mundo, a receber pessoas que estejam em franco processo de regeneração. Depois temos os mundos ditosos, que são os mundos mais adiantados ainda, e depois os mundos celestes ou divinos. Diga-se, enquanto se está em processo de evolução, no mundo primitivo, no mundo de expiação, prova, no mundo de regeneração, mesmo no mundo ditoso, onde o bem já predomina completamente, mas o espírito ainda não atingiu a condição máxima de espírito puro, até essa condição é necessário que se façam reencarnações. Somente quando se chega à condição de espírito puro é que o espírito não tem mais necessidade de reencarnar, porque ele já aprendeu tudo que ele precisava aprender. Já desenvolveu inteligência ao máximo em sabedoria e já desenvolveu o amor no grau máximo que o ser humano pode alcançar. Por isso que Jesus diz em Apocalipse: aos vitoriosos eu os colocarei nos céus para serem as colunas, e daí não sairão jamais, porque não vão precisar mais voltar para as encarnações. O Espiritismo explica que enquanto se está no mundo primitivo, até o mundo ditoso, essas 4 primeiras categorias de mundos habitados, esse processo aí todo é chamado de erraticidade. Erraticidade é todo um período que vai do mundo primitivo até o mundo ditoso, onde o espírito ainda precisa reencarnar. Ele ainda não completou o seu estágio de plenitude espiritual. E aí nós vamos perceber que em vários momentos, vários autores bíblicos, em várias épocas, falarem, por exemplo, da morte. Falando, por exemplo, do pecado. Existe a morte porque existe o pecado. Em vários momentos isso é mencionado. Mas é verdade. O pecado significa o quê? As imperfeições humanas. E enquanto houver imperfeições, enquanto não atingirmos a condição de espíritos puros, nós precisaremos reencarnar. E todo mundo que reencarna tem que desencarnar, que é a morte, que é o retorno do espírito ao mundo espiritual. Percebem a lógica de tudo que está sendo dito aqui? E olha, o que eu estou falando aqui não é nem 5% do material que existe sobre o assunto. Só para darmos algumas pinceladas e percebermos, com todo respeito às religiões que pregam o contrário, que nós estamos vivendo num momento em que
os próprios adeptos dessas religiões estão percebendo que não tem fundamento continuar insistindo com a ideia de que não existem as reencarnações. O que existe é uma única encarnação e depois uma ressurreição no mesmo corpo, quando vier o juízo final. Isso é de uma falta de lógica fora do comum. É bom que se diga que progressistas católicos já declaram que a reencarnação é um fato e que, se a Bíblia for bem observada, vamos encontrá-la ali mencionada. Por exemplo, na revista Isto É, de maio de 1984, tem uma menção, inclusive, de um frei paulista, diretor de uma universidade paulista, falando disso. O que está sendo observado, inclusive pelos teósofos cristãos, que aquelas ideias assim mais tradicionais e retrógradas sobre a reencarnação, elas estão migrando do meio católico para algumas seitas evangélicas, que são muitas, pentecostais. Essa palavra seita, inclusive, é menção desse teósofo. Mas a grande tendência natural de quem estuda, de quem observa os textos bíblicos, é de que a ideia da reencarnação é algo fundamental. Tem algo, por exemplo, que é muito conhecido de todos nós, que está lá no capítulo 20, versículo 5, de Êxodos, também um dos livros de Moisés, em que ele menciona que quando a pessoa peca, esse erro poderá repercutir na terceira e na quarta geração. Isso é muito comum. Tanto que leva as pessoas a dizerem assim, então, quer dizer, se os filhos, se alguém cometer hoje um erro, um crime, quem é a terceira e a quarta geração? Bom, a primeira geração seria o filho, a segunda geração, o neto, a terceira, o bisneto, a quarta, o tataraneto. Então, quer dizer assim, se eu cometo um crime hoje, meu bisneto e meu tataraneto é que provavelmente vão pagar pelo que eu fiz. Isso é completamente absurdo. Por que isso vai acontecer? O que o outro vai fazer? Quer dizer, onde está a justiça de Deus? Em que lógica cabe uma coisa dessa? Eu cometo um crime, meu bisneto, meu tataraneto vai pagar por mim? Não dá nem para conversar sobre isso. É de uma infantilidade, me desculpe, mas não dá. Mas se você botar a reencarnação, você vai perceber a lógica. Não há exagero nisso. Quanto tempo leva? Você cometeu um erro aqui hoje. A primeira geração, seus filhos, a segunda, seus netos, a terceira, bisnetos, 70, 80, 150, 200 anos até aí, é justamente a média, mais ou menos, que leva alguém para reencarnar, que está na faixa de evolução que nós nos encontramos. Ou seja, você volta àquele ponto de partida do seu erro, daqui a 100, 150, 200 anos, para reparar os danos que você causou. E Allan Kardec entendeu tão bem isso, que ele quis saber mais. E como é que a gente consegue apagar completamente uma falta? Lógico. Primeiro, pelo arrependimento, que é o reconhecimento sincero, humilde, verdadeiro, portanto, de que se cometeu um equívoco. Porque muitas vezes, por orgulho, a gente passa séculos sem admitir que nós erramos. Um dos grandes problemas do ser humano é isso. É a cegueira do orgulho que Jesus mencionou. Mas o primeiro momento seria o do arrependimento, do reconhecer que falhou. O segundo é a da expiação, de você voltar a sentir o que você fez o outro sentir. É a lei de causa e efeito, que está aqui mencionada nessa passagem que acabamos de citar. E depois a reparação, que é devolver a quem você prejudicou tudo que você lhe tomou. Então isso não é possível que aconteça numa única existência. Por isso que se joga para outras gerações futuras você reparar o dano que causou no momento atual.
E o que é mais importante de se compreender tudo isso não é discutir é verdade, não é verdade, acredito ou não acredito na reencarnação. É que quando isso é muito bem entendido, a gente passa a entender a responsabilidade que é receber um novo corpo, como diz lá em Deuteronômio, como citamos, a misericórdia de Deus, através das reencarnações, nos dando oportunidade de nos redimirmos com a nossa consciência, de expiarmos o mal que fizemos e de repararmos totalmente o mal que fizemos, através das reencarnações. Então, quem estiver arrependido, quem estiver interessado em progredir, vai ter tantas oportunidades quantas necessárias até se redimir completamente com a sua própria consciência. Por isso que, quando se faz esse tipo de análise conscienciosa, verificando a importância da reencarnação, procura-se valorizar mais o tempo atual. A gente já não desperdiça a oportunidade, a gente já entende que precisa melhorar o quanto antes a nossa maneira de ser. Aí aquela caridade apresentada por Jesus começa a fazer sentido. A gente já percebe que é importante investir o quanto antes no perdão. Quando Jesus fala, você não vai sair daí enquanto não pagardes até a última moeda. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está com ele no caminho. Ou seja, enquanto você está com ele na mesma existência, no mesmo momento. Se você encontrou um adversário, reconcilia logo. Não vá adiante. E ele conclui, não adianta, não faça oferta a Deus. Antes de procurar a Deus, ou seja, antes de chegar à perfeição, ao céu que ele menciona, observa primeiro se você tem imperfeições. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tem, deixa a tua oferta aí. Volta. Reencarna. Renasça. Reconcilia. Reforme-se. Melhore-se. Evolua. E aí você vai chegar a Deus. Naturalmente. E com isso, o espírita, pelo menos, sabe de sã consciência que precisa respeitar-se mais e valorizar a oportunidade misericordiosa da encarnação. Para se ter uma ideia, atualmente cerca de 30 bilhões de espíritos estão usando a Terra como escola de evolução, com expiações a serem feitas, com reparações a serem feitas, ou seja, com pendências que não vão poder ficar para trás, não vão poder ser adiadas. Não se vai passar para uma nova fase sem que essa seja completamente resolvida. E por esta razão, a gente percebe que, como disse Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não se admite mais que alguém que se diga espírita vá dormir com a raiva do seu irmão. Quem estiver com ódio do seu irmão, já com esse conhecimento, não se diga espírita. Porque alguém que internalizou esse conhecimento sabe muito bem que o perdão das ofensas é de fato o sacrifício mais agradável a Deus. A mesma coisa, essa ideia do futuro, da reencarnação, da misericórdia de Deus, da oportunidade de crescimento, faz com que a gente se preocupe mais com a caridade, aquela parte da caridade que Jesus menciona como sendo a benevolência para com todos. A gente já começa a se preocupar se aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está falando, se aquilo que a gente está fazendo, se de fato isso é coisa boa. Porque se não for, a nossa consciência começa a nos cobrar. A gente sabe que não é essa a finalidade da existência. E esse tipo de compreensão desse processo dos renascimentos, do progresso a que estamos destinados, e que nós é que vamos construir, adiantando no processo da evolução ou retardando este processo, conforme a nossa liberdade ou a nossa maneira de agir, também nós vamos melhorar a nossa indulgência para com as faltas alheias. Nós vamos nos ocupar cada vez menos em observar os defeitos dos outros.
Todas as vezes que nós estamos prestando atenção nos defeitos dos outros, que nós não perdoamos, que nós não temos benevolência para com todos, é indício certo de atraso espiritual. E é exatamente esse o papel da doutrina espírita. Fazer com que a gente entenda que Deus está presente e que nós vamos chegar até Ele, e esta aproximação será tanto mais rápida e mais intensa na justa medida dos nossos esforços para exercermos a lei de amor. Por isso é que se espera que com os estudos do Espiritismo formemos uma nova geração, uma geração de pessoas que realmente acordem todos os dias preocupadas com o que vão fazer consigo mesmas, como vão lidar com os outros, com todas as situações. E a cada momento a vida nos oferece essas oportunidades de crescimento. E se vocês tiverem cuidado de observar a Bíblia, vocês vão perceber que o que a Bíblia diz é a mesma coisa que o Espiritismo diz, só que com uma diferença. O Espiritismo já fala com uma clareza de linguagem, já nos retira aqueles pontos obscuros, porque, diga-se de passagem, interpretar a Bíblia é uma das coisas mais difíceis do mundo. E o Espiritismo está nos ajudando a entender a essência. E Allan Kardec, em relação a isso, o que ele fez com o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pegou os ensinos morais do Cristo e criou um livro exclusivamente em cima dos ensinos mais importantes deixados por Jesus. Exatamente esses que falam do amor, do perdão. Então, para a doutrina espírita, não é você se dizer crente em Jesus, ou simplesmente por considerar que ele morreu na cruz para salvar a todos nós, que esse simples gesto simbólico, até certo modo simplista, por mais que pareça um evento de fé, seja suficiente para alguém realmente alcançar a plenitude espiritual. Existe um caminho, sim, existe uma trajetória de esforço. E Jesus, ele nos convidava também a lutarmos o bom combate. E esse bom combate a que a doutrina espírita se refere, também, é a luta que a gente deve empreender contra as nossas más inclinações, contra as nossas más tendências. E aí Allan Kardec fecha dizendo que reconhecer-se-á o verdadeiro espírita pelo esforço que ele vai empreender para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, quando o Espiritismo fala da reencarnação, não está querendo confrontar ideias, não está querendo pelejar com outras seitas, outras religiões, mas está procurando colocar luzes em todas elas, porque se for muito bem meditado esse material, certamente nós vamos aproveitar melhor a atual reencarnação, porque fala-se nisso. Isso tem havido muita negligência em relação a nós que estamos encarnados, e muitas vezes quando a gente retorna ao mundo espiritual, a frase que mais se escuta é a seguinte: ah, se eu soubesse tudo isso que a gente sabe no Espiritismo, certamente teria feito diferente. É para isso que o Espiritismo está nos ajudando a entender melhor os mecanismos da vida e a entender aquela pergunta de Nicodemos: mestre, me diga, como pode um homem já velho voltar a entrar no útero da sua mãe? Estude as obras de Allan Kardec, Nicodemos, que você vai entender tudo. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.